Gênesis, capítulo 1, versículo 26. É a primeira folha da Bíblia. Esse está sem bateria. E esse aqui também. Será que não tem bateria mais não? Glória a Deus. Todos se encontraram? Gênesis capítulo 1, versículo 26. Vamos ler? Diz assim, ó. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine, diga assim, domine, mais forte, domine, sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, diga, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Amém. Pode deixar lá no 26 para nós. Querido Deus maravilhoso Pai, obrigado pela tua santa e poderosa palavra. Fala conosco, Senhor, porque queremos ouvir a tua voz. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Coloca agora para nós o tema da mensagem lá. Quantos já conheciam esse texto? Gênesis capítulo 26, ou capítulo 1, versículo 26. Quem não conhecia esse texto ainda levanta a mão. Aí tem os colunas do meio, né? Está tendo muito coluna do meio, viu? Coluna do meio é aquele que nem levanta que conhece e nem levanta dizendo que não conhece. Isso, ótimo, pode deixar. E aí eu lembro da história que a pessoa falou o seguinte: olha, comecei a ler a Bíblia. E aí alguém perguntou: e você já leu a parte lá que Deus criou o homem? Não cheguei nessa parte ainda. Então, no primeiro capítulo, não chegou no versículo 26, está muito lento, né? Tem que avançar. Interessante, né, irmãos? A Bíblia fala, quando Deus criou o homem, a respeito do propósito de Deus. O propósito que Deus criou o homem foi para que ele dominasse. E eu coloquei essa frase: você nasceu para dominar. Para algumas pessoas, essa frase não faz muito sentido. E por que ela não faz muito sentido? Porque para algumas pessoas, elas param e pensam o seguinte: poxa, mas o que eu vejo o ser humano é sendo dominado. Glória a Deus. Vamos tentar. E talvez a pessoa diga o seguinte: eu não acredito nisso não. Eu não acredito que eu nasci para dominar. Porque, olha aí as pessoas que são viciadas. Qualquer tipo de vício. Perdem a família, perdem o equilíbrio emocional, vivem numa vida de escassez. E aí talvez a pessoa pense: não, mas poxa, eu vejo o poder econômico dos ricos dominando os pobres. E será que esses pobres também foram criados para dominar? Eu não consigo achar uma coerência nisso. Eu não consigo acreditar que todos nós, sejamos ricos ou pobres, ou de qualquer tipo de, seja o homem, a mulher, um intelectual, ou aquele que não tem instrução nenhuma, nasceu para dominar. Eu acredito que se alguém nasceu para dominar, foram poucas pessoas. É possível que na nossa mente a gente tenha essa percepção: não acredito que eu nasci para dominar. E aí, se eu perguntasse para você: você acredita que você nasceu para dominar? E a primeira coisa que a gente olha é a nossa atual circunstância. E a gente começa a olhar a vida que nós vivemos e as coisas que nos cercam, os problemas que nós temos, e é possível que a pessoa diga: não, eu não acredito que eu nasci para dominar. Porque se eu nascesse para dominar, eu não estaria nessa situação.
Se de fato Deus tivesse me criado para dominar, a minha vida seria uma outra vida. É possível que seja essa a percepção. Mas veja, quando Deus fala algo para nós, Ele está dizendo independente da circunstância que a gente vive, ou independente do que a gente pensa, do que a gente acha. E aí, se nós formos confrontar o versículo que nós lemos em Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando Deus criou o homem para dominar, e hoje a gente não vê isso, será que o caminho mais correto é duvidar do que a Bíblia diz? Então, Deus errou? Ou alguém escreveu essa informação errada? E muitas vezes é isso que acontece. Quando a Bíblia fala a respeito de nós alguma coisa, quando Deus fala a respeito de nós alguma coisa, e nós não vemos coerência com a vida que nós vivemos, normalmente nós somos levados a duvidar do que está escrito, em vez de procurar se adequar à realidade do que está escrito na palavra de Deus. Porque a Bíblia não erra e ela também não mente. Então, baseado nisso, eu queria começar uma reflexão a respeito por que o homem não está dominando, ou o que leva o homem a não dominar. Se a gente for voltar aí 7.000 anos atrás, 7.000 anos atrás, estima-se que a população era de 6.000 indivíduos. Hoje a Terra tem mais de 7 bilhões, não é isso? 7.000 anos atrás, estima-se que a população era de 6.000 pessoas. E como é que eram essas pessoas de 7.000 anos atrás? Fisicamente, talvez não tivesse muita diferença de nós aqui, a não ser na forma de comer, de se vestir, mas era uma pessoa como nós. Então, fisicamente, a gente não achava muita diferença. Mas essas pessoas, elas eram praticamente, em relação ao mundo, insignificantes. Por que elas eram insignificantes? Porque tudo queria matar o homem. O homem era o ser mais vulnerável que existia. Então, se nós formos ver na natureza, a gente vê que tem os animais que são mais predadores, né? Então, na cadeia alimentar, o menor é comido pelo maior. E 7.000 anos atrás, o homem ele tinha pouca informação. E no meio da natureza, ele era o ser mais vulnerável. Tudo queria matar o homem. Desde o leão, desde a cobra peçonhenta, desde a aranha venenosa, desde um bicho do barbeiro, um inseto venenoso. O homem era muito frágil. O homem ele tinha que fugir dos animais porque para ele sobreviver. Vivia em caverna. Algumas coisas foram mudando até que ele descobre o fogo, depois ele descobre outras ciências. E aí eu pergunto uma coisa para vocês hoje. O homem hoje tem medo de algum animal? Medo no sentido de ele sofre alguma ameaça? Ou ele tem domínio hoje sobre toda a cadeia dos animais, dos répteis, das aves do céu e dos peixes do mar? O que é hoje que o homem não domina? Hoje, na cadeia alimentar, quem está acima do homem? Não tem animal nenhum. Então hoje, olhando para todo o complexo da natureza, seja dos animais, seja dos répteis, das aves do céu, da própria natureza, o homem hoje domina todo o sistema. Não existe nenhum animal que o homem se submete a ele, por mais forte que seja. E como que o homem conseguiu isso? Afinal de contas, ele não tem a força de um elefante, ele não tem a agilidade de um leopardo, ele não nada tão bem como um tubarão. Mas como que o homem consegue dominar os tubarões? Como que ele consegue caçar e matar uma baleia? Como ele consegue conter a força dos animais selvagens? O homem hoje ele consegue
gerar uma plantação, e se ele não faz chover, ele cria chuva artificial. O homem de fato dominou todos os animais da terra. Ele tanto dominou que ele conseguiu acabar com algumas espécies. Ele subjugou os animais. Nesse sentido, o versículo 26, há muitos anos, há muitos séculos, há muitos milênios já se cumpriu. Porque quando ele diz aqui, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar. O homem domina sobre os peixes do mar. O homem tem a técnica da pesca. O homem tem capacidade de pescar um peixe 20, talvez 2.000 vezes maior que ele, que é a baleia. O homem domina. Ele conseguiu dominar os peixes do mar. E a gente não tem dúvida hoje disso. Não tem nada que fuja do domínio do homem. Aí ele diz, sobre as aves do céu. O homem consegue adestrar águia, gavião. O homem consegue criar pássaros, seja na forma livre, seja na forma em cativeiro. Mas ele também tem o domínio dessas aves do céu. O homem, aí ele continua dizendo, sobre o gado e sobre toda a terra. Então o homem, ele conheceu a ciência. Então os animais, fora os animais que já são domesticados, o homem, ele tem domínio. Então não tem nada, o homem tem arma de fogo, ele tem a técnica, ele tem a inteligência. Então, de fato, ele domina. Ele domina sobre questões da natureza. O homem pode mudar o curso de um rio. Ele pode reflorestar um ambiente e aquele ambiente voltar a ter água, por exemplo. Então, ele também pode destruir essa mesma natureza. Porque se existe a autoridade do domínio, esse domínio pode ser para gerar uma produtividade ou pode ser para acabar com a produtividade. Então, não temos dúvida nenhuma de que tudo que Deus falou para que o homem dominasse, ele domina. De alguma forma ele consegue dominar. Não existe parte do mundo que o homem não possa pisar, por mais severo que seja esse ambiente. Ele tem os mecanismos. Existe esquimó na Antártica, onde o clima lá é abaixo de 0 a alguns graus. O homem está no deserto, onde os graus são altíssimos. Então o homem está em todo lugar e o homem de fato conseguiu dominar. A era do homem dominar a natureza, dominar a agricultura, dominar os animais, já ficou para trás. Isso não é mais novidade para nós. Mas existem algumas outras áreas que o homem ainda precisa dominar, que ele ainda não dominou. E aí, eu penso que a última, talvez a última área que falte o homem dominar, seja ele mesmo, seja as suas próprias vontades. Mas até as nossas próprias vontades, até os nossos sentimentos, entra na regra de Gênesis 1:26. Deus também nos criou para dominar as nossas próprias emoções, as nossas próprias vontades e os nossos próprios sentimentos. E é possível que a gente viva numa era onde as pessoas não aprenderam isso ainda. E aí a gente tem toda uma tecnologia, o homem tem o domínio dessa tecnologia, mas ele não consegue lidar com ela. Então nós estamos vivendo uma era onde os sentimentos do homem têm dominado. E aí a gente vê as doenças psicossomáticas, e hoje boa parte das doenças da humanidade é ligada ao domínio próprio, às suas próprias emoções e aos seus próprios sentimentos. Então, eu quero falar um pouquinho sobre o domínio das nossas emoções e o domínio de nós próprios, de nossas próprias vontades, para que a gente possa cumprir o que a Bíblia diz. Porque se a Bíblia diz que Deus nos criou para dominar, isso é uma verdade. Por mais que isso seja difícil, por mais que isso seja desafiador. E aí eu quero convidar você para ir mais à frente um pouquinho, em Gênesis capítulo 4.
que o homem não domina onde ele deveria dominar, ele tem sérios problemas. As consequências são gravíssimas. E aí nós vamos falar, pegando aqui o exemplo de Caim e Abel, a respeito desse domínio. Vai dizer assim, ó, Gênesis 4. E concebeu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. Teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. A partir do versículo 8, nós vamos ver que Caim não dominou o seu desejo. O desejo mal que existia dentro dele. Pelo contrário, ele foi dominado, e toda vez que nós somos dominados, em vez de dominar, o pior vai acontecer. E nesse caso aqui, Abel é morto porque Caim não dominou o desejo que veio sobre ele. Eu quero pegar esse texto, então, para a gente analisar uma coisa. A Bíblia diz, então, que eram dois irmãos, Caim e Abel, ambos ofertaram ao Senhor. E eu fico pensando o seguinte: qual é o objetivo de ofertarmos alguma coisa para Deus? Qual seria o objetivo? Quando se oferta alguma coisa para Deus, quando você faz uma oferta, qual é o objetivo? O que te move? Pode ser a vontade de agradar a Deus. Eu ofertei porque eu queria agradar a Deus. Eu ofertei porque eu queria a atenção de Deus. Eu ofertei porque eu queria a aceitação de Deus. Eu ofertei em gratidão a Deus. Eu ofertei por amor a Deus. É possível que esses sentimentos houvessem tanto em Abel quanto em Caim, quando eles ali levaram suas ofertas. No versículo 4, fica bem claro que a oferta de Abel, ela foi aceita pelo Senhor. Então, se Abel tinha um propósito de agradar a Deus, de chamar a atenção de Deus, de glorificar Deus, ele cumpriu o propósito com a oferta que ele deu, ou a forma que ele ofertou. Aquilo chamou a atenção de Deus, aquilo agradou a Deus. Porém, quando Deus se virou para Caim, ele não teve a mesma resposta, ele não teve a mesma percepção. E aí a Bíblia vai dizer, mas no versículo 5, mas para Caim e para a sua oferta não atentou, não se agradou. E aí eu quero pensar com vocês aqui o seguinte: nós estamos falando que o homem foi criado para dominar, e aí nós estamos falando sobre talvez o último território que o homem deve dominar, que são suas próprias emoções e seus próprios sentimentos, já que tudo na terra o homem já dominou. Amém? Pelo menos eu penso assim. Ok, então nós estamos falando sobre esse último território aqui, usando o exemplo de Abel e de Caim. O primeiro problema que acontece é a comparação. Porque imagine o seguinte: se não existisse Abel, só existisse Caim, e Deus falasse assim: Caim, eu não gostei da sua oferta, ele ia poder se comparar com alguém? Não tinha ninguém para ele comparar. Talvez ele ficasse triste e procurasse fazer de uma outra forma. Mas ali ele tinha alguém para se comparar. E o primeiro problema aqui é quando a gente se compara com alguém. Porque agora ele tinha algo para se comparar.
E aí ele olhou para Abel e falou: poxa, mas por que Abel agradou a Deus? Por que Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da minha? Por que ele não se atentou para mim? Será que Abel era o queridinho dele? E aí ele começa a olhar, não para ele começa a descobrir onde está o defeito, por uma perspectiva do outro. Ele poderia olhar para ele não olhou. Talvez o problema fosse com Abel, talvez o problema fosse com Deus. E quando ele olha e compara que o resultado de Abel foi o que ele queria de resultado para ele, gera um sentimento de ira no seu coração. Muito cuidado se você é desse tipo de pessoa que fica se comparando com outras pessoas. Uma coisa é a gente ter alguém como referência. Uma coisa é a gente ter alguém como um padrão, de repente para ser seguido, mas nunca para ser se comparado. Se você quer se comparar, se compare com você mesmo. Então se compare você hoje com você de ontem. Você melhorou ou piorou? Aí você pode comparar. Mas não se compare com outras pessoas, porque o outro é o outro. Você pode ter como referência, você pode ter como exemplo. Nessa comparação, então, Deus dá um veredito diferente. E a Bíblia diz que Caim, ele fica irado. E eu pergunto uma coisa: por que ele fica irado? Ou por que ele fica irado? Ele poderia ter ficado irado com ele mesmo. Poxa, que raiva de mim mesmo. Poderia ter dado uma oferta melhor. Estou com raiva de mim. Mas nós vamos ver que a raiva dele não era com ele mesmo. Nós vamos ver que em nenhum momento Caim olha para ele e para assim: poxa, será que eu fiz alguma coisa errada? Se Deus não aceitou a minha oferta, pode ser que eu errei em algum ponto. Mas ele também não vê isso. A raiva dele é porque a de Abel foi aceita e a dele não. Então ele gera uma ira profunda no coração. E uma ira sobre a perspectiva sempre do outro. Talvez ele tenha ficado irado com Deus. Talvez ele, muito provavelmente, ele ficou irado com Abel. Mas com quem ele deveria ficar irado, ele não ficou. Com quem era? Com ele mesmo. Porque se Deus nos traz uma repreensão e a gente entende que o problema foi com a gente vai corrigir. Mas se a gente joga o problema para o outro, como é que resolve o problema para o outro? Da forma que Caim resolveu. Problema, quando eu não vejo que o problema está em mim, e eu acho que o problema está no outro, a minha próxima atitude é eliminar o outro, porque ele é o meu problema. E foi esse pensamento que Caim teve a respeito de Abel. Que culpa Abel teve se a oferta dele não foi recebida? Provavelmente Abel fez da forma correta e da melhor forma. Agora Caim, em vez de olhar para si e pensar: poxa, onde eu errei? Como é que eu vou corrigir isso? O que eu devo fazer para Deus também aceitar? Não, ele ficou irado porque o outro foi aceito. Isso não é muito diferente dos dias de hoje. Às vezes você está lá no trabalho, alguém é promovido e você não. Aí você fica com ira e com ódio. De quem? De quem foi promovido. Não estou falando do caso se essa pessoa, por alguma forma, puxou seu tapete, tirou alguma coisa de você para ganhar aquela promoção no seu lugar. Não estou falando disso. Nós estamos falando numa situação de méritos próprios, que é o caso aqui de Abel e Caim. Um não tirou nada de ninguém, um não impediu nem o outro. Não houve um engano de ninguém. Não foi o caso de Jacó com Esaú. Cada um fez a sua parte ali, sem que nenhum interferisse no outro. E por que a pessoa se ira? Tem gente que tem raiva porque outra pessoa simplesmente é mais inteligente. Fica com raiva, porque é mais inteligente do que ela. Ela se compara, vê que outra pessoa é mais inteligente, vê que talvez a outra pessoa seja mais bem sucedida, mais bonita, mais magra, mais elegante, mais educada. E em vez da pessoa olhar para si, ela fica com raiva. Ela faz a comparação, o primeiro erro, e o segundo erro. Em vez dela buscar nela a solução do problema,
ela prefere jogar a culpa no outro. Não, a culpa é do outro, porque o outro é isso, o outro é aquilo, o outro fez isso, o outro fez aquilo. E aí Caim, quando ele tem esse sentimento de ira, e a Bíblia diz que ele cai o semblante, que ele se desanima. No versículo 6, Deus vai falar com ele. Porque Deus também poderia não ter falado nada. Mas Deus ainda ajuda Caim, dizendo o seguinte: e o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Deus vai lá fazer uma pergunta para ele. Ele tem a oportunidade de abrir o coração para Deus e falar o que ele está sentindo. Certamente Deus ia direcioná-lo, ia conduzi-lo. Mas é como se ele tivesse um egoísmo tão grande que a única visão que era certa era dele. E esse é um outro problema. Algumas pessoas só aceitam a visão dela própria. Então ela imagina um quadro e ela está sempre certa e os demais errados, e não tem ninguém que faça ela mudar de opinião, porque a opinião dela é a certa, é a mais importante e é incontestável. Pessoas assim tendem a sofrer muito, porque nenhuma história só existe um lado. Existe o lado de um, existe o lado do outro e existe o lado da verdade. Se você é uma pessoa rígida ao ponto de tudo que você vê na vida, você não aceita uma opinião contrária, a sua visão sempre é certa e você nunca está errado, você vai sofrer demais na vida. Já deve estar sofrendo e vai continuar sofrendo se você não mudar a forma de pensar e de agir. E aí Deus então faz essa pergunta para Caim. É possível que Caim tenha ficado calado e não respondesse nada. Mas ainda assim Deus vai dar algumas dicas para Caim. No versículo 7 ele vai dizer: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Aí Deus está falando para ele o seguinte: Caim, se você fizer da forma correta, você também não será aceito. Então aqui já indica que o erro foi de Caim, não teve nada a ver com Abel. Se você fizer correto, você vai ser aceito. Mas é como se Caim não aceitasse estar errado. É como se ele achasse que a culpa fosse de Abel, quando Abel não tinha culpa nenhuma. E até hoje a gente vê pessoas que têm um sentimento de ódio, de raiva de alguém, só porque alguém tem algo que ele não tem, ou é o que ele gostaria que fosse. E a pessoa culpa o outro. Ah, porque fulano é fofoqueiro. Culpa foi de quem falou. Quer dizer, a pessoa faz o errado e ela não consegue ver que fez o errado, e ela bota a culpa em quem falou que ela estava errada. Então, a pessoa que nunca assume para si as responsabilidades, porque ela não consegue gerir as suas emoções, ela prefere jogar para o outro a responsabilidade. E aí Deus, a primeira coisa que ele vai falar para Caim é isso. Primeiro Deus faz uma pergunta. É possível que Caim tenha ficado calado, porque não há resposta no texto. Mas Deus vai falar para ele: olha, se você fizer bem, você também vai ser aceito. Faz de novo, faz correto. E aí Deus dá uma outra dica para Caim: e se não fizeres bem, o pecado jaz à tua porta. E aí Deus fala para Caim o seguinte: olha, cuida do que você está sentindo, porque o que você está sentindo pode fazer você pecar. Cuida do sentimento que está em você. Tudo que Caim precisava era: poxa, é mesmo, né? Por que eu vou ficar com raiva de Abel? Ele fez tudo certinho, vou fazer certo, Deus vai aceitar minha oferta e está tudo bem. Mas não foi isso que aconteceu. Ele não quis olhar para dentro dele. Ele não quis, seja por uma questão de orgulho, de ego, mas ele não quis olhar para dentro dele. E Deus avisou: olha, esse sentimento está à sua porta. Ele estava irado. E uma pessoa irada pode cometer coisas que ela possa se arrepender depois. Mas mesmo Deus avisando
que ele podia dominar aquele sentimento e que o sentimento ruim estava à porta dele, não foi suficiente. Se Deus avisou para Caim, alertou ele sobre isso, Caim tinha condição de mudar a situação ou não? Caim tinha situação de controlar o seu impulso, o seu sentimento ou não? Tinha. Como nós também temos. E aí, eu quero aproveitar para dizer o seguinte: se você é daquela pessoa, eu xinguei porque fulano me irritou, você está fazendo igual Caim. Eu estou irado porque Abel deu uma oferta melhor. Se o fulano, ele pode interferir nas suas emoções? Pode. Mas você responsabilizá-lo pelas suas ações, aí você está fazendo igual Caim. Porque uma coisa é alguém te xingar, você não pode evitar isso, você não pode calar a boca da pessoa, mas outra coisa é você revidar o xingamento. Esse você poderia dominar, e só dependia de você. Mas sabe o que acontece? Para Caim foi mais fácil botar a culpa no outro, achar que o problema era com Abel. E assim acontece hoje. Em vez da pessoa dominar o sentimento, ela prefere botar a culpa no outro. Mas foi porque fulano me xingou. Mas foi porque fulano me irritou. Mas foi porque fulano me fechou no trânsito. Mas foi porque fulano falou de mim para as outras pessoas. E aí, aonde tem justificativa, não tem arrependimento. E onde não tem arrependimento, não tem perdão. E quantas vezes estamos nós lá justificando a falta de domínio das nossas emoções, e a gente aceita essa justificativa. E quando a gente aceita essa justificativa, quando Deus fala que a gente nasceu para dominar, a gente simplesmente ignora, porque a gente aceita as desculpas por não dominar nossos sentimentos. O que nós precisamos então? Primeiro, a gente precisa acreditar que nós nascemos para dominar tudo, inclusive as nossas emoções, os nossos sentimentos. É uma tarefa fácil? Não. O mais fácil é dar vazão aos sentimentos e culpar o outro. E isso é o mais fácil. Foi o que Caim fez. Mas foi o melhor? Não. A gente sabe das consequências. Por conta disso, Caim foi amaldiçoado e toda a sua geração. A consequência da gente dar vazão para os sentimentos ruins e não os dominarmos e não os controlarmos são terríveis. E tudo começa onde? Primeiro, na comparação. Se você é uma pessoa que gosta de se comparar com outra, elimine isso da sua vida. Pare de se comparar com os outros. Tenha como referência, tenha como exemplo, mas nunca como comparação. Segundo, se você é uma pessoa que costuma culpar os outros pelas suas emoções, boas ou ruins, se você costuma, eu estou triste hoje, por quê? Não, porque fulano falou isso comigo. Então quer dizer que fulano é que domina suas emoções, não é você não. Estou feliz demais, por quê? Não, porque fulano falou isso. Feliz demais não dá para suportar, né? Mas triste, porque alguém fez ou falou alguma coisa, quer dizer que essa pessoa que domina as suas emoções, não é você não. O que nós precisamos é tomar rédea das nossas emoções. Eu não estou falando que é fácil, mas a Bíblia está dizendo que a gente foi feito para dominar. Então a gente precisa acreditar que nós podemos dominar as nossas emoções. E aí, a conversa de Deus com Caim encerra dizendo: olha, você pode dominar esse sentimento. O pecado está na sua porta, mas cabe a você. Preste bem atenção. Por um acaso Deus impediu Caim de matar Abel? Não fique esperando Deus te impedir de fazer as bobagens que você deseja fazer. Porque Deus não vai impedir. Ele vai te orientar. Você pode dominar. Deus vai te dizer, você pode controlar. Você pode suportar. Mas Ele não vai te impedir de fazer as bobagens que você deseja fazer. E também, Ele não vai impedir que as consequências do que você fez venham sobre você. Mas Ele pode te alertar. E a gente tem o domínio. E se a gente quiser, a gente pode reverter a situação e controlar os nossos impulsos, os nossos desejos e as nossas emoções. Porque na nossa genética,
Deus nos criou para dominar. E aí, para a gente finalizar, o apóstolo Paulo, em Coríntios, capítulo 6, versículo 12, coloca no telão para nós. Ele vai dizer o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. E a primeira pergunta que eu faço é o seguinte: o que é que tem nos dominado? Se a gente não estiver vivendo o que Deus planejou para nós, alguma coisa está nos dominando. Alguma coisa está nos dominando. E isso é em todas as áreas da nossa vida. Se a gente não tem a saúde que a gente gostaria de ter, é porque alguma coisa está nos dominando. Ou é a preguiça que impede a pessoa se exercitar, ou é o apetite desordenado que faz a pessoa comer demais, ela não controla. Como é que você sabe? É só você subir na balança, você descobre quem que está te dominando, se é o apetite ou se é você. Às vezes é a língua, que a pessoa não consegue segurar para falar o que não deve, sofre as consequências. Todas as áreas da nossa vida que a gente não domina, a gente sofre as consequências. Seja na alimentação, seja na forma de se relacionar. Ah, por que não está indo bem na escola? É porque está sem foco, não está dominando a atenção? Ou é porque não está dominando a vontade de estudar? Ou porque não está dominando, né, a hora de acordar ou a hora de dormir? Talvez quem tem te dominado seja o Facebook, o Instagram, o Twitter, o jogo. E aí você vai sofrer as consequências. Todas as vezes que alguma coisa nos dominar, a gente vai sofrer. Porque Deus não nos criou para sermos dominados. E outra, Deus criou a gente para dominar as coisas dessa terra e nossas vontades. As pessoas não. Deus não criou para a gente dominar outras pessoas. Pessoas não são feitas para serem dominadas. Pessoas são feitas para dominar. E aí Paulo vai dizer isso aí, ó. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Então não é questão de não poder fazer. Não é questão de ser pecado. É questão de não ser conveniente. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. E eu pergunto o seguinte: o que tem te dominado? Eu sei algumas coisas que tem me dominado. Comida é uma delas. Comida. Estou engordando, tenho que emagrecer. Falei, não, Deus, eu tenho que mudar isso. O Senhor me criou para dominar, então eu tenho que dominar a minha vontade. Olha um pudim e olha alface. Eu tenho que comer alface. É porque é melhor? Não. Mas eu tenho que dominar minhas vontades. E o refrigerante? Bebe água sonhando com a Coca-Cola, mas bebe água. A gente tem que dominar, irmãos, as nossas emoções. Até quando as desculpas vão ser? Porque desculpa tem para tudo. Mas a gente precisa dessa convicção de Paulo: não me deixarei dominar por nada. O que é vício na nossa vida tem que ser abandonado. Pode ser qualquer coisa, pode ser o joguinho, pode ser o refrigerante, pode ser o café. Um hábito que você... pode ser o comer doce toda hora. Não importa. A gente precisa eliminar. Porque Deus nos gerou em nós essa capacidade de dominar os nossos desejos e as nossas emoções. Vamos lá em Romanos 8,14. Paulo também falando sobre esse domínio. Romanos 6,14. E ele vai dizer: o pecado, Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aí talvez você pergunte o seguinte: mas por que eu peco? Quando Paulo está dizendo que o pecado não terá domínio sobre nós, ele não está dizendo que a gente não teria vontade de pecar. Ah, seria ótimo. Já imaginou? Tudo que é pecado a gente não tem mais vontade de fazer? Ah, seria uma
maravilha? E a gente ia ser santo sem fazer esforço nenhum. Seria bom demais. Mas não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que existe em nós um domínio que sobrepõe o desejo do pecado. Que o desejo do pecado, ele não nos domina, ele nos influencia. É a gente que tem que dominar sobre ele. E muitas vezes a gente aceita, né? Aceita, a carne é fraca, é assim mesmo, ninguém é perfeito. Começa as justificativas para que a gente não possa dominar. E tem demais. Sabe qual é o problema? A gente acredita nelas. A gente prefere acreditar, não, a carne é fraca. Não dá conta não. A gente prefere acreditar no que a Bíblia não diz do que acreditar no que a Bíblia está falando. Só porque demanda trabalho e esforço. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força. Se você não está disposto a lutar, dificilmente você vai para o céu. Tito 3, 2. Se puder, coloquei para nós, tá bom? E aí, agora nós vamos ver alguns textos que vão nos ajudar a ter esse equilíbrio emocional, a ter esse domínio das nossas emoções, das nossas vontades. Tito 3,2 vai dizer, ó, que ninguém inflame, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Como é que você resolve o problema de alguém te xingar e você desejar revidar? Mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Como é que você resolve o problema de ser ignorante porque você se sentiu humilhado? Mostrando toda a mansidão com todos os homens. Lembra da mulher cananeia? Jesus falou, não vou tirar o pão para dar para os cachorros. Sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem da migalha. Então, como é que a gente domina as nossas emoções? Sendo manso com todos os homens. Pessoa que te humilha, a pessoa que de repente te trata mal. Estou falando para você aceitar uma situação de viver isso, mas a forma que você lida com isso. Você pode lidar com educação, controlar suas emoções e contornar a situação, corrigir o que tem que ser corrigido. Mas uma das formas que a gente domina as nossas emoções é dessa forma, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Aí não tem questão de hierarquia. É o que está acima ou o que está abaixo. A outra, vamos mais para frente. Tiago 1,21. Tiago 1,21 ele vai dizer: receber com mansidão a palavra em voz enxertada. Depois Tiago 3,13 vai dizer assim. Coloca para nós aqui para a gente ler. Tiago 3,13. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras de mansidão e sabedoria. Porque quem domina as emoções é sábio. E quem não domina é tolo. Deus nos criou para dominar ou não? Para dominar. Deus nos deu sabedoria ou não? Sim. E a gente precisa, com as obras de mansidão, demonstrar essa sabedoria. Então, talvez o maior princípio para dominar nossas emoções é ser manso. Tudo bem, tem gente que nasce manso, né? Né, Joaquim? Mas e quem não nasce manso? É um pouco mais difícil, mas você talvez tenha outras habilidades. Ah, mas se eu fosse manso como o Joaquim, eu conseguiria. O Joaquim certamente tem outras áreas da vida dele que ele vai ter que dominar. E que talvez você domine sem esforço nenhum. Então não é mais fácil para o outro, só é diferente. É porque a gente acha que a grama do vizinho é mais verde, que a vida do vizinho é mais fácil, que a nossa luta é maior, que o nosso problema é mais difícil. A gente tem essa impressão, mas não é verdade não. A luta é a mesma para todo mundo, só muda o nome. E para finalizar, 1 Pedro 3,15. Chamar os meninos para cá, para a gente cantar uma canção. 1 Pedro 3,15 vai confirmar aí o que o Tiago fala. Primeira Pedro
3,15. Vai falar dessas obras de mansidão. Ele vai dizer, antes, santificai o Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão. Mas a pessoa me perguntou com ignorância. Mas a pessoa estava sendo ignorante comigo. Como é que eu vou responder com mansidão? Não importa. É desse jeito aqui, irmãos. Quem controla a sua emoção é você. É você que domina. E temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Vamos ficar de pé? Deus nos criou para dominar. Diga assim: Deus me criou para dominar. Eu vou dominar minhas emoções. Eu vou dominar meus sentimentos. Então, quando alguém quiser dominar o sentimento no seu lugar, não permita. Vou gravar um vídeo sobre isso de 3 minutinhos. Se vocês não são inscritos lá no meu canal no YouTube, o meu que é Marcos Vinícius, não quero.